Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos iniciando um novo mês, um mês que eu amo demais, mês de março, mês de celebrar o nosso Pai São José. Já preparei aqui um altarzinho para ele. Vamos pedir a sua poderosa intercessão. Ele que é aquele que cuidou da Virgem Maria, que cuidou de Jesus e também pode cuidar de cada um de nós. Peçamos a intercessão de São José. Vivendo esse tempo quaresmal, abramos bem o nosso coração. Eu quero já agradecer também a você que rezou. Graças a Deus estou bem melhor da minha saúde e assim a gente vai seguindo na nossa caminhada de fé. Abra agora a sua Bíblia em Mateus capítulo 21, do versículo 33 até o versículo 46. O evangelho bem longo, não vou conseguir ler todo ele, peço que você faça isso em particular. Eu vou ler apenas uma parte, preste bastante atenção. O evangelho de hoje nos diz: naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, Jesus usava as parábolas, essas histórias, para quê? Ele usava isso como uma ferramenta de comunicação. Sabe quando você tem que explicar uma coisa difícil para uma criança? Você normalmente usa comparações. Então, Jesus usava as parábolas para fazer refletir, para fazer pensar. E ele hoje está falando para quem? Para as autoridades religiosas da sua época. E Jesus então conta a parábola de um homem que tinha uma vinha, um lugar onde se produzia uvas para fazer vinho. E ele então, a vinha era dele. Então ele confia, ele arrenda, ele entrega a alguns vinhateiros para que eles cuidem, para que eles produzam. Mas o que acontece? Esse homem viaja no tempo certo, ele manda empregados para receber o que era justo, porque a vinha era dele. E o que eles fizeram? Mataram, espancaram os funcionários. Depois o patrão manda o próprio filho, porque ao meu filho eles vão respeitar. O que eles fazem? Matam o filho também. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está falando exatamente da história da salvação. Quantas pessoas Deus mandou ao longo da história? Os patriarcas, os profetas. Deus vai enviando mensageiros. E o que acontece?
Muitas vezes esses mensageiros foram rejeitados, foram espancados, foram mal compreendidos. E aí Deus diz, não, vou mandar meu filho. E o que fizeram com o filho? Com o filho amado, o mataram, o colocaram numa cruz. Então, hoje nós podemos refletir sobre a insensibilidade do nosso coração. Podemos refletir como muitas vezes nós vamos nos apossando dos dons que Deus nos deu, como se fossem nossos, e esquecemos que nós somos apenas administradores. Eu não sou dono, eu, Frei Wilter, não sou dono do dom sacerdotal que Jesus me confiou. Um dia, quando eu estiver diante dele no julgamento particular, eu vou ter que prestar conta. As almas que eu salvei, as almas que eu deixei de salvar, dos votos que ele me confiou, que são verdadeiros dons, se eu vivi, se eu não vivi, mas esses dons não são meus. Não pense que o seu matrimônio é seu. O matrimônio é um dom que Deus te deu. Então cuide muito bem do seu esposo, cuide muito bem da sua esposa. Os seus filhos são dons que Deus te deu, então cuide muito bem, eduque muito bem. Ah, você tem o dom da medicina, do direito, da educação. Você tem um dom. Você tem algum dom. Não é possível que não tenha. Tem. Você está usando isso para o bem ou para o mal? Você está usando isso como se fosse seu? Você está usando isso para fazer o reino de Deus crescer no mundo? Porque um dia você vai ter que prestar conta desse dom que Deus te confiou. Porque esse dom não é meu, não é seu. É de Deus. Então, povo amado de Deus, primeiro, não nos apossemos do dom que Deus nos deu. Segundo, não tenhamos um coração duro, um coração cruel. Veja a maldade desses vinhateiros, de querer rejeitar, de rejeitar os mensageiros de Deus e rejeitar o próprio Filho de Deus que veio a nós, que viveu entre nós, que sofreu, que morreu, que ressuscitou. Não tenhamos esse coração duro, frio, indiferente, insensível à voz do Senhor. Presta atenção, hoje é sexta-feira. Larga desse coração duro. Se decide a amar, se decide a perdoar, faz uma boa confissão, retoma os teus propósitos quaresmais, para que você possa viver realmente a Páscoa do Senhor. Mas não tenha esse coração duro. Reze comigo. Santíssimo Senhor, tira esse coração de pedra de dentro de mim. Dai-me um coração cheio do Teu Espírito Santo. Amolece esse coração duro, insensível, rancoroso, às vezes cruel. E dai-me, Senhor, um coração semelhante ao Teu. Manso e humilde, semelhante ao Teu. É isso que nós te pedimos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.